Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 11, o nosso tema é Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Lucas, escrevendo o livro de Atos, ele expõe ali para nós, no caso, o modelo pentecostal para hoje. Nós vamos entender, meus irmãos, qual que é o modelo pentecostal que nós temos que seguir. E aqui no nosso texto áureo, que está em Atos capítulo 2, versículo 4, diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, não era deles mesmo o falar em outras línguas, mas era através do Espírito Santo. E eles só começaram a, vamos dizer assim, a sentir, fazer qualquer coisa através de sentir o Espírito Santo. Então veja, meus irmãos, que a questão de sentir o Espírito Santo é diferente de nós fazermos por nós mesmos. Então veja aqui que tudo que eles fizeram, de todas as coisas que aconteceram naquele dia, foi através do Espírito Santo. E aqui, na verdade prática, a atividade do Espírito Santo em suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Nós, como crentes pentecostais, que somos, como nós cremos no pentecostalismo, nos dons espirituais, no mover do Espírito Santo, nós cremos sim que Deus ele age, que o Espírito Santo ele age com liberdade no falar em línguas, no dom de maravilhas, na expressão, da forma das pessoas se expressarem quando sente o Espírito Santo. Claro, nós cremos nisso e isso é uma doutrina para nós, mas vamos ver nessa aula que o Espírito Santo faz muito mais do que isso. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em Lucas capítulo 1, versículo 21 e 22, e Atos capítulo 2, versículo 1 e 4, Lucas capítulo 1, e o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. O que aconteceu ali com Zacarias, meus irmãos, foi o encontro que ele teve com o anjo, que ele foi ali fazer o sacrifício, uma vez por ano, e ele caiu na sorte de ele fazer esse sacrifício. Ele teve encontro, e ali ele foi, claro, tudo indica cheio do Espírito Santo, mas também quando nós vemos aqui em Atos, quando houve o Pentecoste, quando houve dia de Pentecoste, que a gente frisa muito isso, e teve, e aconteceu, claro, aconteceu, mas aconteceu de que forma? De uma forma a qual eles estavam esperando, estavam buscando, estavam humildes naquela situação. Não inventaram nada. O que muitas vezes hoje, o que escandaliza muitas vezes hoje, são as invencionices que fazem em nome do Espírito Santo. Então nós vamos ver nessa aula, meus irmãos, que com o Espírito Santo não existe invencionice. Nós temos que seguir o padrão ao qual Deus, ao qual o Espírito Santo, ao qual a Bíblia mesmo coloca para nós. E aqui na nossa introdução, Lucas, Atos são 2 volumes de autoria do médico amado, ou seja, o Evangelho segundo escreveu Lucas e o livro de Atos, né? O livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, ele teve que colher depoimento para ter para todas aquelas informações, algumas coisas também no livro de Atos. É claro, também teve com o apóstolo Paulo, pegou alguns depoimentos para poder escrever o livro. E aqui no tópico 1, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. O Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. O evangelista enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias. É claro, meus irmãos, o Espírito Santo estava presente. O Espírito Santo estava presente na vida de Jesus. O Espírito Santo estava presente ali. Nós cremos que o Espírito Santo estava presente, continua presente em nosso meio. Por isso que Jesus diz: olha, eu vou, mas eu vos enviarei outro Consolador. O Espírito Santo ele agia de forma restrita no Antigo Testamento e até antes de Atos dos Apóstolos, ele também agia de forma restrita. Como nós vemos, restrita não no sentido de restringir, mas ele não tinha, ainda não tinha, vamos dizer assim, Deus nos dado este presente, né? De nós temos o Espírito Santo em todo momento, nós podemos ter um encontro, ter um contato maior e mais profundo com ele. Então aqui no o Espírito Santo no Evangelho, ou nos evangelhos, ele estava agindo sim. O Espírito Santo estava agindo. Quando os apóstolos foram lá, quando os discípulos foram a outras cidades que Jesus mandou, fizeram ali, eles foram usados, foi através de quem? O Espírito Santo que usava eles. Nós pegamos outros homens, da forma eloquente que o João Batista pregava, é o Espírito Santo que estava com ele. Então perceba, meus irmãos, que o Espírito Santo ele age
com poder. Mas também uma coisa que o Espírito Santo nos dá é uma convicção de quem nós verdadeiramente nós somos, ou seja, do nosso pecado. Então aqui na parte 2, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu. E o que ele viu? O Espírito Santo de Deus em forma de pomba, né? Uma forma de uma pomba que veio até ele. Então perceba, meus irmãos, que o Espírito Santo já estava presente. Não que até ali o Espírito Santo não estava com Jesus, não é isso. Mas ali o que? Culminou, ou seja, sistematizou, né? E nós vemos ali que a partir dali, não, que o Espírito Santo de Deus, né, a Bíblia diz, que o conduziu ao deserto. E quem deu forças para o Cristo homem, né, para o Jesus homem, foi o Espírito Santo, que deu forças para Jesus homem conseguir suportar todas as tentações. E aqui na parte 3, o Espírito Santo e a tentação de Cristo, né? Após o batismo nas águas, cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto. É aquilo que nós estávamos falando, para ser tentado pelo inimigo. Então, o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto, ao qual Jesus ali foi tentado pelo inimigo. E quem fez Jesus ali era o Jesus homem. Jesus estava ali, e quem ajudou a Jesus a suportar toda e qualquer tentação do inimigo foi o Espírito Santo, que ajudou a rebater até as questões de Bíblia, né? Claro, Jesus também é um homem estudioso, mas também o Espírito Santo que nos faz lembrar dos versículos para nós conseguirmos combater as astutas ciladas do inimigo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele faz isso. Ele nos ajuda a enfrentar o inimigo, ele nos ajuda a enfrentar o pecado, a tentação da nossa vida. Não é só pular, porque as pessoas associam muito o Espírito Santo. Hoje eu estou cheio do Espírito Santo, tá pulando, tá não sei o quê. Irmão, o Espírito Santo, claro, o movimento pentecostal, o movimento do Espírito Santo é muito bom. Você sentir, ter uma comunhão mais íntima ali, tá sentindo algo diferente, isso é muito bom. Mas o Espírito Santo de Deus, ele faz muito mais do que isso. O que é? Nós termos uma convicção do nosso pecado. Porque não adianta falar em língua estranha, pular, rodopiar, fazer aviãozinho, fazer tudo e ir para o inferno. Não adianta. O Espírito Santo ele nos ajuda a sermos crentes melhores em Cristo Jesus, ou em Deus. Em Cristo Jesus, claro, em Deus. O Espírito Santo que nos ajuda a nós andarmos de glória em glória, nos santificando. Porque quem convence o homem da justiça do pecado e justiça é o Espírito Santo. Ele que mostra para nós o nosso pecado. O Espírito Santo é que nos ajuda a melhorar a nossa condição. Então aqui Jesus ele foi levado ao deserto através do Espírito Santo que levou ele até ali, e nós percebemos ali que Jesus teve vitória. Jesus teve vitória porque o Espírito Santo, claro, estava com ele. Na parte 4, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galiléia, conduzido pelo Espírito. Então perceba aqui que o autor aqui, o escritor, ele enfatiza que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto e depois foi conduzido ao Espírito para voltar ali na Galiléia. E o Espírito Santo de Deus sempre conduzia Jesus. Claro, meus irmãos, Jesus homem. O Jesus Deus sabe de todas as coisas. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que estava ali manifesto, mas o Jesus homem, o Jesus de carne e osso, precisava sim do Espírito Santo. Jesus Deus não. Jesus Deus Todo-Poderoso não. Eu sei que é difícil, às vezes a gente fica... Mas Jesus era homem e Jesus era Deus. Só que ele nunca usou a sua divindade para poder ajudar na sua tentação, nas suas dificuldades aqui. A sua divindade era para manifestar os milagres, as curas e as maravilhas. Agora aqui, ele era como nós. Totalmente, meus irmãos, disponível a qualquer tentação, a qualquer dificuldade. E quem o ajudava a enfrentar isso era o Espírito Santo, assim como o Espírito Santo nos ajuda. Então aqui no tópico 2, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. O Espírito Santo em Atos. Ao concluir o evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento do poder do alto, ou seja, ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Então foi uma ordem que Jesus deu aos discípulos, para que ele, não só os discípulos, não ficou só os discípulos, ficou muitas pessoas ali, para que do alto eles fossem revestidos do poder.
Este poder, meus irmãos, não é meninice. Este poder é uma coisa séria. Eles tinham que esperar. Claro, muitos não esperaram, foram embora. Mas aqueles que esperaram foram cheios do poder de Deus. Falar em outras línguas, com certeza ali extravasaram, vamos dizer assim, de uma forma, né, não muito habitual, assim como acontece na igreja, claro, eu creio que também aconteceu naqueles dias, para mim, é o que eu penso. Mas perceba que tudo isso tinha um propósito. E o propósito era o quê? Era que o evangelho fosse pregado com poder e autoridade. Porque nós associamos o Espírito Santo a apenas o pular, apenas. Não, meus irmãos, o Espírito Santo nos dá a possibilidade de pregarmos a palavra de Deus com poder e autoridade, porque é ele que convence o homem. É ele que vai fazer com que nós, quando a gente prega e fale do amor de Deus, é ele que vai colocar para o homem que o homem precisa de Deus, é ele que vai tocar no homem, vai mostrar para o homem. Se o homem não quiser, é um direito que ele tem, mas o Espírito Santo de Deus, ele age exatamente aí. Na parte 2, a promessa cumprida no Pentecostes. O batismo no Espírito Santo remonta à profecia de Joel. Cristo a ratificou como sendo a promessa do Pai. Então veja que quando se cumpre esta promessa, né, como Joel diz, que os velhos sonharão sonhos, os jovens terão visões, nós vemos que isso sim aconteceu, porque agora nós temos os dons espirituais manifestos a todos. Jesus conduz, e até o apóstolo Paulo vai falar muito acerca dos dons espirituais, e está disponível para nós, para o uso nosso, claro, em benefício do reino de Deus. Então, os dons espirituais fazem isso. E quando eles aqui foram, né, a promessa foi cumprida, tudo isso ficou à disposição, à nossa disposição. Porque antigamente, no Antigo Testamento, nós sabemos que existia o ofício de profeta. Agora não, agora tem um dom de profecia, ou que Deus pode usar qualquer um de nós para que possamos fazer o quê? Profetizar, o dom de revelação, o dom de ensino. Então perceba que esses dons foram colocados através do quê? Da descida do Espírito Santo aqui e manifesta, porque no Antigo Testamento nós vemos que eram pessoas específicas. E ainda creio que sim, que agora também é. Mas a diferença é que está disponível a todos aqueles que nele crê, a todos aqueles que buscar a Deus verdadeiramente, a todos aqueles que andarem em espírito e em verdade, com certeza vão alcançar essa possibilidade de estar em Deus. Aqui na parte 3, a expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito Santo capacitou os crentes para o serviço cristão. Veja bem uma coisa, irmãos. Quando Pedro prega o seu primeiro sermão, 3.000 almas aceitam a Cristo. Quando Pedro prega o seu segundo sermão, 5.000 almas. Então perceba quem fez isso, meus irmãos. O Espírito Santo, que tem todo o poder. Então um homem cheio do Espírito Santo, quando ele fala, é diferente. Irmão, não tem como, é diferente, cheio do Espírito Santo. Não é invencionice, irmão. Não é ficar falando em língua estranha, ficar tentando fazer movimento dentro da igreja. Irmão, não é isso, irmão. Não é isso que eu estou dizendo. Não é fazer aquelas papagaiadas, fazer aqueles negócios para dar movimento, ficar fazendo dando aquelas profetadas, ou ficar falando em línguas para dizer que é cheio do Espírito Santo. Irmão, Espírito Santo não é isso. Cheio do Espírito Santo é um homem que busca a Deus, que quando fala, mesmo que ninguém dá um glória a Deus ali, porque o Espírito Santo de Deus fala de uma forma, num culto ele age de outra, da forma que ele quiser. Tem pessoas que são mais eloquentes, tem outras que não, porque a gente não pode, meus irmãos, catalogar ou rotular que uma pregação cheia do Espírito Santo é uma pregação aquela que todo mundo pula, grita e rodopeia. Irmãos, não é isso, né? Ou não é só isso, porque também o Espírito Santo age nessas ministrações, claro que age. Deus, o Espírito Santo acaba, né, movimentando ali e as pessoas falam em outras línguas claro, eu creio também, mas eu também creio que o Espírito Santo de Deus fala no silêncio. Que silêncio? O povo ficar, um glória a Deus ali, outro aqui, mas está o quê? Convencendo o povo, está tratando com o povo, né? Porque a gente rotula só pregações, o culto, como é que... tá meio frio, sabe? O pregador pregou lá, mas, poxa, estava esperando um culto.
Nós que muitas vezes não temos a paciência de ouvir, porque para nós culto pentecostal é só o culto que todo mundo pula, que todo mundo rodopia, que todo mundo faz isso e faz aquilo. Para nós esse é o culto pentecostal. Não, meus irmãos. O culto pentecostal é aquele quando Deus está falando através do Espírito Santo usando o pregador. Esse é o culto pentecostal. Seja no movimento, seja sem movimento. O Espírito Santo de Deus usando o pregador com autoridade e poder é diferente, não tem como. É que às vezes nós temos o coração duro e somos incrédulos a ouvir e a aceitar a mensagem, mas a mensagem foi pregada. E aqui no tópico 3, um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. O revestimento de poder do alto. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos em todas as épocas. Então é aquilo que nós estamos falando. Essa possibilidade de nós sermos cheios do Espírito Santo está disponível. Basta nós querermos isso. Quando a gente vê que na igreja primitiva eles começaram a pregar o primeiro sermão de Pedro, como eu já mencionei, o segundo, nós percebemos por que as pessoas começaram a se converter verdadeiramente. Porque o Espírito Santo de Deus era pregado, a palavra de Deus era pregada na autoridade do Espírito Santo, não tinha invencionice. E outra coisa, eles davam testemunho, né? Eles davam testemunho daquilo que eles pregavam. Eles pregavam e viviam o que pregavam. Então aqui, o que nós percebemos aqui? O revestimento do poder do alto não é apenas pregar com unção, eu tenho unção, eu tenho... Não, é viver aquilo que prega. Porque o revestimento do poder do alto primeiro vai revestir a minha vida, vai purificar a minha vida, para que depois eu leve isso para outras pessoas. Primeiro eu tenho que ser o convertido. Primeiro eu tenho que ser a pessoa que escuta a voz de Deus e que faz a vontade de Deus verdadeiramente. Eu preciso ser primeiro essa pessoa, para depois levar este evangelho, levar esta mensagem para os outros. Então isso fazia muita diferença na igreja primitiva. As línguas. Nós entendemos, a nossa doutrina, a doutrina pentecostal, ela entende que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo é quando fala em línguas. Irmãos, não como é que nós podemos dizer, o dom de variedade de línguas. Falou em línguas uma vez, a doutrina da Assembleia de Deus, que muitas outras igrejas adotaram, falou em línguas apenas uma vez, a pessoa tem, essa é uma evidência que ela foi batizada com o Espírito Santo. Tem pessoas que falam em língua uma vez e sente a presença do Espírito Santo muitas vezes, mas não fala línguas, mas falou uma vez a língua, então é a língua estranha. Então ali é uma evidência que foi batizado com o Espírito Santo. E aqui na parte 3, a plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. A expressão do meu Espírito derramarei aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão continua até o grande e glorioso dia do Senhor. Ou seja, não é só para aqueles dias, achar bonito, nossa, na igreja primitiva eles eram cheios, eles tinham poder, e Deus usava, e Deus trabalhava na vida deles. Não, meus irmãos, Deus continua trabalhando hoje, Deus continua fazendo as coisas hoje, o Espírito Santo de Deus está disponível para nós fazermos a vontade de Deus hoje, só depende de nós. É nós que temos que desejar essa presença. É nós que temos que buscar essa presença de Deus na nossa vida para que nós venhamos ser cheios. Somos nós. O Espírito Santo de Deus está aí, agindo. Só que se nós não querermos, né, no caso ele agir através da nossa vida, é um direito que nós temos. Ele não vai nos forçar a nada. Então as pessoas muitas vezes confundem isso. Achar que só ficou lá... Não, irmãos, a gente não tem, às vezes, a oportunidade de sentir aquilo que eles sentiram pela incredulidade do nosso coração. Porque a primeira coisa que Jesus falou para eles foi ficar em Jerusalém. E eles deveriam obedecer para poder receber. E nós, muitas vezes, queremos receber sem obedecer. E aí fica difícil. Então, perceba que eu não estou dizendo de dons espirituais. Estou cheio do Espírito Santo na presença de Deus. Então, isso que o Espírito Santo de Deus age na nossa vida, se nós desejarmos e queremos que isso aconteça, vai acontecer, porque o Espírito Santo de Deus, ele está agindo. Só depende de nós orarmos, lermos a Bíblia, nos consagrarmos diante de Deus. E a nossa conclusão. Lucas escreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação,
mas como a unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Este é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Escrituras sagradas. Então, Lucas aqui ele vai descrevendo aquilo que ele viu, alguns depoimentos que ele conseguiu para falar acerca do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus ele continua agindo, irmãos. Só basta nós querermos. Ele age de uma forma mais íntima ainda do que somente falar em língua estranha, pular, rodopiar. Não. Ele mostra o nosso pecado. Ele fala acerca do nosso erro e nos ajude a melhorar a nossa conduta diante de Deus. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.